Então, a gente tem feito uma série de webinars aí ao longo desses últimos 2 anos, e a gente resolveu agora falar sobre Supply Chain 4.0 e contar um pouquinho do case da Fagron. Então, o Frank foi muito gentil, aliás, não só o Frank, mas todo o pessoal da Fagron, quero agradecer, né, por compartilhar o case, por compartilhar essa experiência com a gente. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou começar falando sobre o Supply Chain 4.0, então eu vou falar mais ou menos uns 20, 25 minutos, e depois o Frank também vai falar uns 20 minutos sobre o case da Fagron, e depois a gente vai responder as perguntas que foram feitas. Só que a gente teve 535 inscritos, e as pessoas fizeram muitas perguntas, não dá para responder todas as perguntas, né? Então, a gente acabou selecionando 10 perguntas que são mais representativas, né? A gente consolidou um pouco das perguntas que foram feitas, e a gente vai focar, então, na resposta dessas perguntas, um pouquinho o Frank, um pouquinho eu, no final, tá bom? Então, vou começar falando sobre essa parte de transformação digital, né? Então, o que é esse processo de transformação digital? É esse processo de mudança viabilizado por informações em formato digital. E isso não é mais opcional, né? Isso não é mais uma coisa que as empresas de tecnologia estão falando, ou que são só buzzwords e coisas desse tipo. Não, isso é uma realidade que está acontecendo. Então, só para dar um exemplo, a gente pegou aqui, olha, o que a Bain está falando, o que a McKinsey está falando, o que a Deloitte, a KPMG, a Price, a Ernst, a Harvard, o que está todo mundo falando, né, sobre essas tecnologias que proporcionam vantagem competitiva, que é a fábrica do futuro, que essa transformação digital é inevitável, inadiável. Então, todo mundo está indo nessa direção. Então, o objetivo desse tema, na realidade, é contextualizar um pouco do Brasil, como que a gente está, o que são essas tecnologias, e falar um pouco mais de detalhes sobre cada uma das tecnologias. Então, quais são as tecnologias que são as habilitadoras desse tema de Supply Chain 4.0? A gente tem, aqui não estão todas, obviamente, né, eu selecionei aquelas que estão mais quentes, ou que estão fazendo mais sentido, ou que tem cases mais interessantes para a gente poder comentar. Então, a primeira é essa parte de automação mesmo, então, dos robôs, e para quem não está familiarizado com esse termo, os cobots, que são os Collaborative Robots, então, que são os robôs que trabalham em colaboração com as pessoas. Então, as pessoas, elas fazem determinados movimentos, eu tenho sensores e o robô faz a parte física, por exemplo, de picking, baseado nos comandos que as pessoas estão dando, né? Depois a gente tem essa parte de realidade virtual e realidade aumentada. A parte de realidade virtual é quando a gente, também não sei se todo mundo está familiarizado com a diferença entre essas duas coisas, mas a virtual é quando você, por exemplo, que nem esse desenho, ele coloca um fone, enfim, alguma coisa, e ele não enxerga mais a realidade à volta, e ele vive o que está apresentando na tela, enfim, e tem todo os sensores, alguma coisa assim. E a realidade aumentada você olha o que você ainda está enxergando, tudo que tem no ambiente, só que você acrescenta elementos a esse ambiente. Então, o pessoal tem usado muito isso, por exemplo, para a parte de manutenção de equipamentos, então eu continuo vendo fisicamente o equipamento, e a realidade aumentada, ele vai me colocando quais são as peças que deveriam estar ali, o que eu tenho que fazer naquela operação específica. Então, é muito interessante para essa parte de operações, né?
A impressão 3D, não resisti, coloquei essa foto, porque tem 1000 fotos de impressora 3D, de peça, de comida, mas essa eu acho o máximo, porque é uma moça grávida olhando o ultrassom, só que agora o bebê está impresso, né, foi impresso em 3D, então também, isso também, na minha opinião, vai ter um impacto bem grande na área de supply, porque eu vou parar de comprar os itens, então eu vou simplesmente, eu preciso de um determinado item, eu pego e imprimo esse item na medida da minha necessidade, não preciso mais de estocar, não preciso comprar, não preciso transportar, então isso pode mudar bastante essa parte de logística, enfim. A tecnologia de blockchain, que ainda eu acho que dessas todas é a mais distante, porque, na verdade, o que é o blockchain? É uma cadeia, é um ledger, na verdade, né, onde eu limpo todas as informações e ele forma uma cadeia indestrutível. Então, tudo que ficar registrado no blockchain não dá para ser mudado. Então, se eu fiz uma transação de, por exemplo, o que o pessoal tem usado muito isso no varejo, para rastrear a origem dos alimentos. Então, uma coisa que você compra num supermercado como o Walmart, por exemplo, você sabe exatamente por onde ele passou desde o fabricante. Então, você consegue efetivamente certificar a origem do produto que você está comprando. A tecnologia de cloud, acho que a gente já tem usado mais aqui no Brasil, né? Então, que parte da tecnologia ou das informações efetivamente vão ficar na cloud, mas tem muita informação que não vai ficar na cloud, que vai ficar no edge, tá? Que vai ficar no próprio dispositivo. Então, os dispositivos também estão ficando mais inteligentes e existe essa discussão, o que é cloud, o que é... Até que ponto colocar na cloud, até que ponto deixar em edge. E essa parte de inteligência artificial e machine learning, quantas atividades elas vão deixar de existir porque elas estão sendo automatizadas e as próprias máquinas estão executando as tarefas das pessoas, né? E tudo isso tem algum impacto em diferentes pontos, né, da cadeia de suprimentos. E essas tecnologias, elas estão sendo usadas para fazer negócios digitais, né? Então, os negócios digitais, eles provêm experiências diferentes aos clientes, e o Digital Supply Chain, na verdade, ele é o responsável por entregar esse valor do negócio. Então, agora a gente tem falado muito de omnichannel e tal, e o Digital Supply Chain tem que correr atrás, compra online, entrega offline, compra offline, enfim, tem N modelos dentro disso, e o Supply Chain tem que fazer toda essa parte de previsão e entrega, né? Bom, e essa transformação do Digital Supply Chain é sobre isso, né? Sobre estabelecer uma visão de como as aplicações digitais podem melhorar os níveis de serviço, custo, agilidade, estoque, e implementar esses processos para atingir uma excelência operacional. Então, por onde a gente começa, né? Porque quando eu comecei, eu sempre, claro, estou há 30 anos na área de tecnologia, então eu sempre acompanhei essas tendências e tal, mas o mais difícil, quando a gente visita clientes, o pessoal sempre pergunta, tá bom, mas por onde eu começo, né? Então, quais são as coisas mais importantes, como eu dou o primeiro passo, como eu monto um roadmap dentro da minha empresa para evoluir. Então, achei interessante pegar esse roadmap do Gartner, porque o Gartner sugere, então, esses passos, né? Então, o primeiro passo, depois do analógico, né? O primeiro passo da digitalização, efetivamente, é essa parte de digitalizar as próprias funções do supply chain. Então, digitalizar o planejamento, a parte de compra, a parte de manufatura, a parte de estoque e a parte de transporte. A partir daí, já fazer o supply chain digital, que eles chamam, que envolve o interrelacionamento com outras áreas. Então, por exemplo, S&OP envolvendo as áreas de vendas, a própria área financeira, né, participar desse processo.
depois toda a cadeia de suprimentos, evoluindo, então, para além da empresa, né? Então, começa a envolver clientes e fornecedores, até chegar em todo um ecossistema, uma plataforma em que todo mundo esteja integrado, né? Bom, então, qual que é o básico? O básico é digitalizar as funções do supply chain. Esse é o por onde eu começo, é o passo 1. Então, se a gente pegar todas as funções do supply chain, o que a gente tem? A gente tem, começando pelo forecast, a parte de planejamento de demanda, fazer o forecast colaborativo com os clientes, ou mesmo o VMI, né? Então, daí passando para o planejamento, a parte de S&OP, determinando todas as políticas de estoque, determinando qual que é o nível ótimo de estoque, fazendo toda a parte de ciclo de vida, o que é, como fazer phase-in dos produtos, como fazer o phase-out dos produtos, que não é menos relevante, para evitar que você fique com um monte de estoque em excesso. E, além disso, toda a parte de gestão de portfólio. O que eu tenho que incluir nos meus produtos, o que eu tenho que ou incluir no meu portfólio, tirar do meu portfólio, que produto que está trazendo mais rentabilidade, menos rentabilidade. E aí, a partir do momento que eu tenho um planejamento, partir efetivamente para as compras já otimizadas, e aí o Frank vai poder falar sobre essa parte aqui também com a gente. Então, como que eu gero as melhores ordens, como que eu faço essa parte também de gestão de fornecedores, dos contratos, de fornecimento, a parte de compliance. Então, até falando um pouquinho aqui de Slim, o que a Slim faz, o que a gente faz é essa parte desde o forecast até essa geração de ordens de compra, a sugestão de ordens de produção, e também para os meus amigos aqui do mercado eletrônico, eu vi que muita gente se inscreveu através do convite do mercado eletrônico. O mercado eletrônico também tem uma plataforma de gestão de compras que é excelente, que trata de toda essa automação, né, de geração de pedido, de envio, se a empresa já tem um contrato, já sabe quem é o fornecedor, se não tem quem é o fornecedor, a própria gestão do bid pode ser feita nessa plataforma. Então, são tecnologias que são facilmente acessíveis para qualquer empresa que queira automatizar essas primeiras etapas dentro do processo de supply chain. Aí, a partir desse momento, a gente tem planejamento agora que eu sei exatamente qual é a minha demanda, qual é a quantidade de itens que eu tenho que disponibilizar, então eu tenho planejamento de produção, e para isso eu tenho essas tecnologias de APS, né, o Advanced Planning System, para fazer, então, todo o planejamento de capacidade, todo o planejamento de materiais e a programação propriamente dita. E daí a gente tem a parte de produção, que a gente tem as ferramentas de MES para fazer monitoramento, a parte de medição, a parte dos apontamentos, para então ter toda essa parte também analítica, estatística de como está sendo a eficiência de utilização de recursos e tudo mais. A partir do momento que eu tenho a produção, então eu vou ter o atendimento das ordens de venda, que geralmente é feito com o próprio ERP, e depois a parte de logística, né? Então, toda a parte de inbound, de picking, enfim, a parte de outbound e a parte de transporte. E aí, as tecnologias que estão disponíveis para isso são as tecnologias de WMS e de TMS. Bom, aí a gente fez uma pergunta para todo mundo que se inscreveu no webinar de quais os processos que tinham que ser melhorados, né? Então, o planejamento o que o pessoal respondeu? Planejamento de demanda.
Então, isso, na realidade, o que a gente percebe? O planejamento de demanda é o começo de tudo. Então, por isso que o pessoal sente muito, acho que sofre mais com essa parte de planejamento de demanda, porque se a demanda não se eu não consigo fazer um bom forecast, obviamente que isso desdobra em N ineficiências para dentro de todo o processo, né? Então, eu compro errado, eu produzo errado, eu tenho matéria-prima em excesso, ou falta, ou ruptura, enfim, o planejamento da demanda é o começo, é o coração de tudo. Tá? E se eu posso entrar claro. aqui, também é muito importante para achar um equilíbrio aqui, né? Porque um bom forecast não quer dizer que você acertou sempre a previsão de demanda com a demanda de verdade, né? Porque isso nunca vai acontecer, né? Então, um forecast bom não quer dizer que você acertou 100%, é que você chegou até um ponto que você consegue confiar muito bem no seu forecast num tempo razoável, eu acho. Sim. E aí a gente vê uma questão relacionada a isso, que é a realização desse planejamento de compras, né? Porque se você consegue estruturar a sua demanda e fazer um bom planejamento, para fazer o planejamento de compras também fica mais fácil, né? Porque a gente percebe que as empresas ainda fazem muita compra spot, tem muita compra urgente, então, isso também gera uma ineficiência nas empresas, um estresse nas empresas, sem contar o custo, né? Acaba pagando mais caro. Uma exceção está virando o dia a dia, regra, né? Está virando uma regra. Né? Exatamente, isso é o que a gente mais vê, né? Que deveria ser exceção, virou uma regra. É muito difícil. Então, isso aqui é interessante para a gente ver as dores, né, das empresas. Aqui, não sei se dá para ver exatamente, porque os números estão pequenininhos, mas foram quase 200 empresas que falaram que tem essa dificuldade com o planejamento de demanda e mais ou menos 150 empresas que falaram que tem essa dificuldade com o planejamento de compras. Então, realmente, é uma questão bem significativa aqui, ainda nessa área de supply. Bom, e uma coisa interessante que eu peguei aqui para fazer um link com esses processos é uma sugestão que o Gartner dá sobre as métricas do supply chain. Porque a gente sabe, né, aquela velha frase, o que não é mensurado não é gerenciado. Então, a gente precisa medir, saber quais são as métricas importantes. E aí eu achei super interessante essa proposta aqui do Gartner. Então, o que essas métricas dizem, né? Primeiro, eu tenho no topo da pirâmide como que eu mensuro o meu forecast, a ordem perfeita e o custo de supply chain, que geralmente são as coisas que são mais visíveis para a organização. Né? E, num segundo nível, eu tenho uma avaliação sobre eficiência de caixa, e aí quando a gente pega Brasil, nos últimos 3 anos, com todas as restrições que a gente teve em função do cenário econômico, isso aqui acaba sendo um super gargalo. E aí, assim, é sempre essa tentativa de alongar o máximo possível o pagamento dos fornecedores, antecipar o recebimento dos clientes, e o que a gente percebe é que a gestão de estoque é um ponto super crítico. Isso eu consigo também testemunhar que para nossa empresa também é difícil. O capital de giro é um indicador da nossa empresa, um dos 3 mais importantes. E o que nós percebemos esse ano é que o valor do estoque está bem alto, está acima da nossa meta, e isso também nós conseguimos explicar também por causa do câmbio. Né? Durante esse último ano, como provavelmente todos nós sabemos, o câmbio com o dólar, com o euro, piorou bastante. E, então, se eu olho hoje no nosso estoque, não posso dizer que nosso estoque está ruim. Nós temos disponibilidade, temos, em termos de volume de produto, o estoque também confere com a realidade da demanda, só que 1 quilo
de um produto importado, infelizmente, hoje, em real, é bem mais caro do que um ano atrás, né? Sim, a gente tem percebido, eu falo porque na Slim a gente recebe muita demanda de empresa que tem essa questão da importação, né? Tanto que um dos webinars que a gente tinha pensado em fazer era realmente sobre essa questão de importação, porque a gente sabe do impacto que tem. A gente tem um case também de um outro cliente, aqui fazendo um parênteses sobre o case da Quaker. Eles falaram que, olha, é super importante para a gente manter o nível de estoque dentro de um determinado nível, com essa oscilação do dólar, é que a gente tenha uma redução das quantidades, né, que foi o que aconteceu no caso deles, para poder manter, então, o capital de giro dentro desse, enfim, dentro da meta esperada, né. E aí a gente tem todas as metas de eficiência operacional, né? Então, relacionado aí com vários desses pontos. E aí, o que o pessoal que está participando do webinar respondeu a respeito desses KPIs, né? Quais são os KPIs mais desafiadores? E aí, de novo, aparece essa acuracidade do forecast, que é muito difícil de medir, também essa parte de disponibilidade. Então, quer dizer, você erra o forecast e aí você prejudica a sua disponibilidade. E, não surpreendentemente, o giro de estoque apareceu em terceiro lugar. Então, quer dizer... tudo é ligado, né? Os três. Os três são muito ligados, então mostra que tem um desequilíbrio. Ou seja, o que as empresas fazem? Se quer deixar uma alta disponibilidade, então você enche o seu estoque. Quando você enche o seu estoque, ele gira pouco, né, ele gira menos. Então, o que as empresas estão buscando, né? Estão buscando esse equilíbrio, acertar melhor o forecast para poder otimizar o estoque, que é justamente o que a gente faz aqui com o Slim. Bom, depois, e o que a gente vê que são os três principais gargalos para melhorar os resultados de supply chain? Então, um dos principais gargalos é essa incerteza e essa dificuldade de prever a demanda, né? Então, adivinhar isso que o Frank estava falando, a gente nunca vai saber exatamente o que os clientes querem, né? A gente pode tentar fazer o forecast o melhor possível para chegar o mais perto possível de adivinhar, mas adivinhar 100%, nunca a gente vai conseguir. E aí a gente tem dois passos para resolver esse gap. A gente pode usar as estatísticas tradicionais, né, que é o modelo atual, e quando a gente faz isso, a gente já tem uma super melhora, e depois, com o tempo, evoluir para acrescentar novas informações. Então, usar as informações de inteligência artificial para analisar as mídias sociais, quais são as tendências e o que pode acontecer, usar a informação climática, usar a informação de sensor, enfim. Aí são N coisas que futuramente podem ajudar a ajustar ainda mais esse gap. Mas, geralmente, com o primeiro passo, usando as estatísticas tradicionais, a gente consegue uma assertividade em torno de 80%, 85%, dependendo da empresa, até 90% de acuracidade do forecast. O segundo passo é a incerteza de produção, né? Aí um dos textos que eu estava lendo era até engraçado, que fala que a lei de Murphy foi escrita justamente para quem trabalha com produção, que se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado na produção. Então, a gente tem esse monte de ocorrências inesperadas, e aí como que a gente faz? De novo, faz alguns controles estatísticos e tenta implementar algumas coisas de IoT, né? Então, alguns sensores de vibração, de temperatura, que podem ajudar a antecipar esses problemas e reduzir quebras de produção, falhas, enfim. Tá? E a terceira é essa falta de sincronia entre os parceiros da cadeia, e para quem de supply chain, a gente está falando principalmente de efeitos chicote, né? Então, eu tive na Marco Polo, acho que faz umas 3 semanas, se eu não me engano, e eles estavam falando bastante, né, sobre essa questão de como, dentro de uma cadeia longa e importante, como é uma cadeia do segmento automotivo, como reduzir isso daí. Então, como ter um planejamento colaborativo. Então, aqui também onde a gente pode ajudar as empresas para fazer esse compartilhamento dessas informações e ajudar. E futuramente, então, caminhar para uma tecnologia de blockchain já fazendo com que essas informações elas fiquem disponíveis
de uma maneira mais estruturada. Eu estou correndo um pouco aqui, porque meu tempo já está passando, eu já estou comendo um pouco do tempo do Frank. Eu trouxe um estudo aqui interessante que a CNI fez, comparando as empresas brasileiras com as empresas internacionais em termos de inovação. E eu achei esse estudo, assim, super relevante, super importante, para a gente entender qual é o nível que a gente está por indústria e a urgência que a gente tem de resolver nossos problemas. Ok, a gente teve 3 anos de crise, mas eu acho que agora a gente meio que tem que tirar o atraso e correr atrás dessa inovação para a gente não ficar, não se perder em termos de competitividade global, né? Então, essas bolas azuis indicam as empresas que já são líderes na adoção de tecnologias, que têm uma produtividade alta e que têm um alto coeficiente de exportação. Só que essas indústrias são 3, papel e celulose, indústria extrativa e essa parte de fumo, alimentos e bebidas. E aí, tem empresas que são boas, né, que têm alta produtividade, elas são líderes nacionais, mas elas não são, ainda não competem internacionalmente. Então, essas empresas, elas têm que correr atrás da inovação para poder competir no mercado internacional. Então, aqui, no caso de processo contínuo, é o caso de metalurgia e dessa parte de petróleo e derivados e biocombustíveis. E aí tem N indústrias onde a nossa produtividade é baixa, a exportação é baixa, e aí tem um risco enorme de vir um capital chinês, entrar nessas indústrias e a nossa indústria ficar sucateada. Então, a gente sim tem que correr atrás. Eu sou super entusiasta, né, então, não sabe, dou aula, e assim, eu sempre tento mostrar que a gente realmente tem que correr atrás para o Brasil não perder o espaço que a gente tem no mundo. E aqui, a mesma coisa, só que para as indústrias de processo discreto. Então, a gente vê que tem muita bolinha vermelha, muito mais do que a gente gostaria, tem muito setor que a gente precisa evoluir, tá? Não vou entrar em todos os detalhes aqui. Bom, e por que as empresas não estão fazendo a transformação digital? Aí eu peguei um estudo da Futurum, né, que é uma boa referência aí, principalmente o pessoal de TI conhece bastante, mas eu achei interessante o seguinte, a principal razão para não fazer a transformação digital é uma questão orçamentária. E aí, eu fiquei me perguntando, se esse estudo, que é feito lá fora, né, com empresas norte-americanas, com empresas europeias, se o budget é uma restrição para eles, imagina para nós, né? Então, é muito mais crítico ainda que para a gente essa questão do budget, mas eu acho que também passa por uma conscientização dos executivos de finanças, da alta cúpula da empresa sobre essa necessidade. E o segundo ponto é a cultura de empresa. Então, assim, a gente tem que vencer nossas próprias barreiras, nossas próprias limitações, para, então, rumar, a gente tem que ser mais proativo e menos reativo, né? A gente tem que acelerar esse ritmo de mudança. Então, falando rapidamente sobre alguns temas emergentes do Supply Chain 4.0, que a gente tem, escolhi só alguns que eu achei mais interessantes, até por causa do tempo, mas tenho visto, aliás, ontem eu tive num cliente falando sobre essa parte de Omnichannel, e o pessoal, uma das perguntas é, quem está usando blockchain para fazer essa parte de supply chain? Então, eu vi no congresso lá do Logismate, do IMAN, que, aliás, olha, super recomendo, foi um congresso muito bacana, achei as apresentações muito interessantes, e um dos cases que foram apresentados foi esse, da Riachuelo, fazendo essa parte de blockchain, de Omnichannel, usando já a blockchain. Outra parte interessante, que agora o pessoal tem falado muito, é essa parte de digital twins. Então, eu vou reproduzir alguma coisa física no digital, né? Então, por exemplo, essa imagem de uma turbina de avião, eu vou colocar aqui
um monte de sensores na turbina de uma forma que eu já consiga monitorar digitalmente tudo o que está acontecendo naquela determinada turbina. Então, eu não preciso mais esperar uma revisão, uma manutenção periódica para ir lá, abrir o motor, olhar, trocar as peças. Não, eu sei já automaticamente por vibração, por aquecimento, enfim, por N sensores, aquilo que já eu consigo me antecipar. E aí, quando a gente fala dessa antecipação, antecipação de tudo, antecipação do planejamento, antecipação das compras, ou talvez até impressão 3D. Então, isso muda completamente a lógica como a gente se relaciona com esses equipamentos. E quais são as características desse Digital Twin? A conexão entre o modelo real e o virtual, e essa conexão usando sensores, né? Então, de novo, falando de IoT. Eu sou um pouco fã de IoT, porque é essa questão que é bem física, né? Ela é bem fácil da gente conseguir entender, visualizar e incorporar. Aí, um outro tema, também que até que eu li cito como referência aqui um artigo bem interessante que tem no mercado eletrônico, e aí eu peguei essa frase, né, um futuro bem próximo, compradores e fornecedores serão avatares negociando entre si, né, e o Frank, que é aqui gerente de suprimentos, a gente estava discutindo um pouquinho essa questão, né, se acha que realmente vai ter um avatar... Isso para mim, né, isso eu acho uma tendência muito interessante, mas eu também acho que pode ser um hype que é bastante falado, mas eu acho que vamos ver, né, depende muito do tipo do produto, mas o que você acha? Vamos de verdade negociar entre avatares? Eu tive uma reunião interessante no mercado eletrônico a semana passada, e aí o pessoal estava falando de todo o processo de automação de compras, né? Então, eu acho que, qual que é a tendência? A tendência daquilo que, tudo que é item C, que não é importante, que o preço é baixo, automatizar o máximo possível, né? Através de portais. Então, você planeja no Slim, compra pelo mercado eletrônico, assim, essa integração entre as tecnologias é muito legal. E sim, o processo de compras vai ser muito mais estratégico, vai ser muito mais negociação de contrato, vai ser muito mais tratar desses itens que são mais críticos e que demandam maior inteligência, né? E inteligência das pessoas, né? Para esse monitoramento das máquinas. Alguém tem que controlar as máquinas, né? Bom, outra tecnologia para essa parte de manufatura e picking, então são esses robôs, esses cobôs, e aí, assim, é triste ver a gente sempre nas últimas colocações aqui das estatísticas, então, essa aqui mostra o número de robôs para cada 10 mil empregados, o Brasil está lá na 39ª posição, atrás de outros países que a gente não precisaria estar, né? Então, também é uma questão que a gente precisa acelerar essa automação. Bom, vou dar uma corrida aqui, porque a gente já está meia hora de web, né? Eu já estou falando pra caramba. Então, aqui um pouquinho sobre a IoT, sobre todos esses sensores de luz, de velocidade, temperatura, vibração, imagem. Hoje a gente tem sensor para tudo, né? Então, tem N processos que a gente pode monitorar, usar isso dentro do supply chain. E aí, para resumir, eu coloquei aqui 2 slides. Um slide da McKinsey, que tem um roadmap muito interessante para ajudar a desenhar essas iniciativas de supply chain. Então, assim, para quem faz essa pergunta, assim, do por onde eu começo, ou quais são as áreas, ou o que eu deveria, qual é o escopo total que eu deveria olhar, esse aqui é um mapa muito interessante que olha, né, toda a parte de planejamento, fluxo físico dos materiais, a parte das ordens. E aí, assim, a Slim, onde que a Slim atua, né? A gente atua muito forte nessa parte de planejamento, também uma parte nessa gestão de ordens, mas é claro, tem outras tecnologias para atender toda essa gama. E o que é importante da empresa ter? Ela entender todo esse
toda essa amplitude e entender aquilo que é mais estratégico, aquilo que vai trazer retorno mais rápido para a empresa, antes, então, de começar a implementar todas essas coisas. Se bem que hoje, com essas coisas, com essas metodologias agile, minhas vidas passadas, eu tive um cliente muito interessante que falava, faz rápido, erra rápido e conserta rápido, né? Então, a gente precisa agilizar também no processo de adoção dessas tecnologias. E aí, o Gartner classifica, então, essas tecnologias, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas o Gartner tem o Hype Cycle, que ele fala que as tecnologias atingem no começo gera uma grande expectativa, depois tem um vale de frustração, e daí depois elas começam a amadurecer, e sim, elas viram tecnologias maduras. Então, o que o Gartner considera ainda? Inteligência artificial, IoT, blockchain, tudo como tecnologias emergentes. As tecnologias que ele está colocando como, olha, as mais adotadas recentemente são o social, o mobile, cloud, e aqui está information, mas para mim é analytics, isso. E o que já atingiu o platô de produtividade? Ou seja, quais são as tecnologias que já estão confirmadamente gerando resultados, já estão sedimentadas? Essa parte, então, de gestão de ciclo de vida, o planejamento de supply chain, a parte de compras e suprimentos, a parte de execução, que eles chamam de execução de supply chain, mas que está o MES, a parte de APS, enfim, e toda essa parte de suporte de supply chain. Então, a gente se encaixa dentro desse platô de produtividade, é onde eu vejo que ainda as empresas brasileiras podem adotar e ainda não estão adotando em nível suficiente esse tipo de tecnologia, mas elas já estão maduras o suficientes. E o que tem que estar nas agendas dos COOs, né? Então, peguei aqui um estudo da KPMG falando, então, que o COO, ele é responsável por toda essa excelência operacional e que, resumidamente, ele é o responsável por fazer acontecer essa estratégia da indústria 4.0, do supply chain 4.0. Né? Então, a minha recomendação, e aí a gente tem feito algumas coisas interessantes com o Iman também, nessa parte de fazer roadmap, de tecnologias, ajudar as empresas a entenderem como chegar lá. Tenham claramente qual que é a estratégia, para onde o mercado está indo, né? Para onde o mercado está indo, quais são as demandas do cliente, para então se adequar a toda essa parte adequar toda a parte do digital supply chain para esse futuro onde a empresa quer chegar. Então, eu acabei aqui a minha parte do Supply Chain 4.0 e só antes de passar para o Frank, eu queria dar um recado para o pessoal que está aqui no webinar, que é o seguinte, quando a gente convidou as pessoas para o webinar, a gente disse que a gente ia oferecer 3 business cases ou 3 diagnósticos de planejamento e estoque para algumas empresas. Só que a gente teve uma demanda muito maior do que a gente esperava, tanto para o webinar quanto para os diagnósticos. Então, a gente teve 185 empresas que se manifestaram, sim, estou interessada no diagnóstico, e 111 empresas que falaram que talvez. Então, qual que é o objetivo desse diagnóstico? É mostrar, fazer uma análise da situação da empresa em relação ao planejamento, em relação à gestão de estoque, e olhar quais são todas as possibilidades de melhoria. Só que, é claro, a gente só pode escolher 3 empresas. Então, só para deixar claro como é esse processo de seleção. A gente tem uma banca de profissionais da Slim e alguns profissionais que a gente acabou convidando para ajudar a gente a escolher esses cases com base nas perguntas que vocês responderam na hora de se inscrever. Então, a gente vai entrar em contato ou por e-mail ou por telefone para falar quais foram as empresas. E aí, para quem respondeu não, mas de repente está super interessado, vocês podem mandar um e-mail para o brasil@slimstock.com para a gente considerar aqui de última hora, mas imagino que no máximo daqui, se bem que tem feriado, né, mas acho que em uma semana mais ou menos a gente consegue já selecionar então quais são essas empresas e a gente deve começar a entrar em contato.
tá bom? Aliás, também, se alguém tiver alguma situação desesperadora, quiser me mandar um e-mail, pode mandar para esse e-mail também. Então, agora eu vou passar aqui para o Frank, para a gente comentar sobre o case da Fagron. Então, bom dia a todos. E eu agradeço também a Carla e a Simstock pelo convite para estar aqui hoje de manhã. E eu vou explicar um pouco mais sobre o nosso projeto da implementação de Simstock na nossa empresa aqui no Brasil. Mas, primeiramente, talvez é uma boa ideia de explicar um pouco mais sobre a nossa empresa, porque eu imagino que a maioria das pessoas não conhece a nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa belga-holandesa, com capital aberto, temos anotações na Bolsa de Valores de Bruxelas e de Amsterdã. E a empresa foi fundada em 1990, em Rotterdam, na Holanda. E, atualmente, temos escritórios em 32 países, em 5 continentes. Por exemplo, temos aqui no Brasil, mas também temos nos Estados Unidos, África do Sul, Austrália, China e quase todos os países na Europa. Agora, para explicar um pouco mais sobre a nossa empresa no Brasil é o principal fornecedor de insumos farmacêuticos para a farmácia de manipulação. E para falar um pouco mais sobre o tamanho da nossa empresa, em valor de faturamento, durante o ano passado, o valor de faturamento era um pouco mais de 430 milhões de euros, e o Brasil é o terceiro mercado dentro do nosso grupo mundial, e representa 23,3% mais ou menos do resultado global. Também, em quantidade de funcionários, em total temos 2.200 e um pouco mais de 600 aqui no Brasil. O nosso portfólio de produtos, como eu já expliquei, os nossos produtos são insumos farmacêuticos, e nós temos um portfólio de mais de 1.800 produtos. 76% desses produtos são importados, a maioria vem da China, da Índia, dos Estados Unidos e também um pouco de Europa. E o nosso portfólio, além de 1.800 produtos, contém quase 6.000 SKUs. Então, por produto, temos várias apresentações. E temos uma fábrica aqui no Brasil também, em Anápolis, Goiás, onde eles produzem mais de 3,8 milhões de embalagens por ano. Quase 4 milhões. E isso eu acho um número legal também. Em toneladas, são 2.400 toneladas de produto. Então, para quem sabe calcular muito rápido, um caminhão consegue levar 32 ao máximo, então é bastante. Eu trabalho para o departamento de compras e a nossa fábrica recebe, lá em Goiás, recebe os nossos pedidos e são mais de 2.500 pedidos por ano que eles precisam receber, cada pedido com um ou mais produtos. E o nosso departamento compra cada mês por volta de 428 produtos. Então, temos 11 profissionais trabalhando, buscando no mercado o melhor preço, as melhores condições comerciais. E agora eu vou explicar um pouco mais sobre a nossa estrutura, porque isso talvez é um pouco difícil para quem não conhece a nossa empresa. Temos 5 filiais comerciais. Aqui em o capital de São Paulo, temos a Fagron e a Via Pharma e Organic.
orgânico foi recentemente comprado, o ano passado, em setembro. E no interior do estado, temos também Infinity, em Campinas, e Florin, em Piracicaba. E o que é muito importante para explicar também é que cada filial tem uma autonomia muito grande, com um gerente geral independente, e também, o que é muito importante, o profissional, que é o gerente de compras lá, que é responsável para gerenciar o estoque do filial dele. Ele é ele é um usuário da Slim muito importante. E cada filial tem um portfólio um pouco diferente. Tem uma boa parte do portfólio que é comum, que são produtos básicos, mas também cada filial tem um posicionamento no mercado um pouco diferente. Por exemplo, um filial é muito forte nos medicamentos tradicionais, típicos, por exemplo, analgésicos, produtos contra a depressão, hormônios, e tem um outro que tem um foco muito forte na beleza, por exemplo, para a pele, unhas, o cabelo. Uma outra empresa tem um foco muito forte na musculação, um outro nos fitoterápicos, né? Então, fitoterápicos são produtos que são todo natural, que podem te ajudar. Então, tem Esse eu quero. E, inclusive, eles vendem muito bem, está indo muito bem com eles. Então, mas todos eles são independentes, claro, eles fazem parte do mesmo grupo, e tem parte do portfólio que é comum, por exemplo, talco, é um produto que todo mundo tem, né? Porque qualquer farmácia de manipulação quer talco, é um produto básico, é como fosse leite no supermercado, né? Não importa qual é a marca do supermercado, tem que ter leite. E, como já mencionado, temos uma fábrica também aqui no Brasil, inclusive é a maior fábrica dentro do nosso grupo, e fica em Anápolis, em Goiás, e isso traz um benefício muito grande para nosso grupo, no sentido de economia de escala, né? Antigamente, quando cada das nossas filiais era uma empresa familiar independente, eles precisavam fracionar também cada produto, e isso, felizmente, agora com uma fábrica top de linha, que também vai passar por um projeto de automação e inovação o ano que vem, vai ser um projeto muito grande. Isso traz um benefício muito grande para a nossa empresa. E né, lá, o que acontece lá, além de fracionamento, lá eles consolidam a demanda, né, a previsão da demanda das filiais, eles consolidam e passam isso para o nosso departamento, o departamento de compras, justamente para conseguir todos os produtos, os componentes necessários. Né? Agora, um pouco mais sobre os desafios que existem. Tem os desafios externos que existem no mercado brasileiro e no mercado de insumos farmacêuticos para a farmácia de manipulação. Como eu já expliquei, a maioria dos nossos produtos é importado, isso gera um lead time extenso, especificamente para produtos marítimos vindo da Ásia, né? Isso pode demorar até 3 meses para chegar no Brasil, e depois tem que passar também alfândega, Anvisa, né, o transporte interno para Goiás. Então, tem um lead time bastante extenso. E, já mencionado durante a apresentação de Carla, é a volatilidade do câmbio. Todo mundo sabe, né, infelizmente, isso é um desafio específico para o mercado brasileiro. Temos alguns produtos também com uma validade curta. A média, eu diria, é 3 anos, mas tem produtos com menos de 2 anos.
E também, muito importante, a elasticidade da demanda, né? Aqui é muito importante distinguir dois tipos. Claro, quando tem um produto que pode substituir seu produto, já tem uma elasticidade aumentada, mas também entre as filiais, justamente por causa que eles têm um posicionamento um pouco diferente dentro do mercado brasileiro, nós percebemos que para um dos filiais, talvez um aumento de preço, uma redução de preço tem um impacto muito forte, e para outro isso é bem menos relevante. Claro, sempre queremos o melhor preço, mas percebemos dentro do nosso grupo também e fora que isso às vezes pode ser diferente do que você esperava. E falta de produto no mercado, né? Nós comentamos sobre o forecast, a previsão de demanda, isso é muito difícil. O que nós percebemos que durante uma época de falta de produto no mercado, quando você consegue produto novo, esse lote pode zerar muito rápido, pode voar, né? E às vezes isso vai destornar a previsão de demanda no futuro. Então, isso são os desafios externos que nós temos e também temos os desafios internos do nosso grupo. Temos a capacidade, qualquer fábrica tem uma capacidade limitada e para fracionar todos os anos 4 milhões de embalagens, isso é um desafio grande e para resolver isso, uma decisão que nós tomamos era introduzir janelas. Então, dentro do nosso portfólio, cada produto tem agora uma frequência, e com essa frequência, os filiais podem pedir, por exemplo, um produto mensalmente. Aqui, dentro dos produtos, o que nós chamamos de janela 1, tem, por exemplo, produtos muito voluminosos, então, fisicamente, não tem como estocar, por exemplo, um estoque para 6 meses. Produtos locais que não precisam passar pela alfândega, não tem um lead time muito extenso. Isso vai até, temos um janela 2, janela 3 para produtos importados e até janela 6, que são para produtos da curva C, geralmente importados. Temos uma quantidade mínima de compra também, que às vezes é um desafio para a gente, para determinar um equilíbrio sensível, que traz para a gente um preço bom quando nós negociamos com nossos fornecedores, mas também não vai impactar demais, não vai pesar demais no estoque das nossas filiais. Esse é um problema que a gente viu não só na Fagron, mas que a gente sempre acaba se deparando, esses mínimos dos fornecedores, que quando você olha, representa mais de um ano de estoque, então vale a pena, não vale a pena, até que ponto e quando que eu tenho que comprar, isso sempre é um desafio que a gente encontra também. E dentro do nosso grupo também, o que é muito importante, justamente por causa do posicionamento diferente entre as filiais, para a quantidade mínima pode ser fácil para bater, porque é um produto chave para ele, para outro é um produto que ele tem também, mas não é tão importante, Então, às vezes, isso gera uma discussão interna. E também, última, temos uma cultura de competição, que é uma competição, não é nada ruim, Isso gera uma dinâmica muito interessante, com muita energia dentro da nossa empresa. É uma concorrência interna, uma concorrência entre as filiais, porque elas vendem os mesmos produtos, nos mesmos mercados, mais ou menos, então o cliente tanto pode comprar de uma filial, quanto pode comprar de outra. Então, para a maioria dos produtos pode, sim. Então, são os desafios que nós enfrentamos todos os dias. E agora, um pouco mais sobre o nosso processo. Como já mencionado, temos as filiais comerciais, 5, todos no estado de São Paulo. Tem o que nós chamamos internamente Fagron Services, que é nossa fábrica em Goiás. E temos o meu departamento, o departamento de compras, que fica aqui em São Paulo também.
Então, o primeiro parte do nosso processo é sempre analisar o histórico de vendas depois do fechamento do mês, e com isso, usando o Slim, cada gerente de compras da filial, né, com a autonomia que ele tem, vai ter que analisar como foi o mês, como foram os últimos 12 meses, e também usar isso para gerar a previsão da demanda dele. Isso ele faz 100%, ou ela, né? Hoje em dia temos 2 gerentes de compra mulheres também, né? Das 5. Eles usam Slim para isso, 100%. Aqui é muito importante mencionar o que nós discutimos antes, né? Uma boa previsão é sempre um equilíbrio, tem um prazo limitado, você tem as informações do mercado e agora você tem que, né, fazer a sua previsão, então isso é um desafio muito grande, e você tem que focar nas exceções. Com isso, com uma previsão e sabendo o seu estoque, você consegue criar um plano de requisição, né? Também isso acontece dentro do Slim Stock, e eles vão rever o que o sistema está propondo, e vão rever também, geralmente, as exceções, os itens mais críticos para a nossa empresa, né? Você vai focar nos produtos produtos com demanda muito instável, né? Lá você vai ter que focar. Com isso, eles geram um plano de requisição dentro do Slim, e eles mandam, através do nosso sistema ERP, para a fábrica, essa requisição. As 5 filiais, e lá na fábrica, dentro do Slim também, usando o Slim, eles vão consolidar toda essa demanda com a previsão de entrega também para a filial, e isso vai gerar o que se chama Material Requirement Planning, vai gerar uma lista de componentes, de matéria-prima, de embalagem, que eles vão precisar para entregar o pedido para a filial, as filiais, né? E isso vai gerar um plano de compras para nosso departamento, que eles depois exportam de Slim para nosso sistema ERP, e o nosso departamento de compras em São Paulo recebe esse plano, né? Nós também vamos verificar essa lista baseado no mínimo de compras, no lead time, né? Às vezes o filial, falando de exceções, às vezes o filial precisa de um produto antecipado, porque ele teve demanda muito maior do que ele esperava, o que é muito bom, né? Então, nós analisamos também as exceções, se tem que alterar alguma coisa, né? Então, isso foi o que eu acabei de mencionar, né? E, aqui também, desculpa que eu voltei um pouquinho, o que nós percebemos, porque a implementação de Slim já era quase 2 anos atrás, era janeiro de 2017, então faz bastante tempo que estamos usando o software, e a nossa filial na Holanda foi a primeira para começar a usar o software, depois chegou no Brasil, com todos os desafios que o mercado brasileiro traz, né? Então, foi um projeto bem intenso, o que nós percebemos, né, o que era muito importante era criar uma reunião mensal, também o que nós chamamos de SOP, que acontece cada mês, e todos os compradores das filiais participam, a nossa fábrica e nosso departamento de compras, e também, muito importante, talvez um pouco estranho, nosso departamento de Information Management, que pode dizer que é o nosso departamento de TI, mas TI muito mais do que só isso, não se trata só do hardware, eles trazem e cuidam de todas as nossas ferramentas de TI, treinam os funcionários e também criam os best practices, né? Como usar as ferramentas. Então, eles participam e têm uma responsabilidade muito grande também,
Né? E durante essas reuniões, nós usamos essas reuniões para criar regras comuns para todo mundo. E cada passo que eu expliquei do processo tem um prazo determinado. Por exemplo, analisar o histórico de vendas e criar o plano de requisição. Cada filial tem que entregar isso até o 5º dia útil. Né? Então, isso é muito importante, porque falamos de economia né? E se todo mundo tem um planejamento diferente, isso é muito difícil. Outro ponto muito crítico é a revisão de dados, né? A qualidade de dados é essencial, nós percebemos. Por exemplo, o lead time, né? Isso é um trabalho que nós fazemos mensalmente. O nosso departamento de compras faz isso mensalmente. Analisamos o lead time. Se o lead time que nós temos dentro da ferramenta de Slim bate com a realidade, mas também na quantidade mínima de compras, né? Verificamos também a possibilidade também, se alguém tem uma exceção, um pedido muito urgente, será que um outro filial consegue transferir um pouco do estoque deles, né? Assim você pode ajudar um filial a reduzir o valor do estoque, né? Que gera um working capital maior, e o outro vai ter uma disponibilidade maior, né? Então isso é uma cooperação que nós precisávamos criar através da reunião de SOP. E, como último ponto também, criamos um e-mail mensal, onde depois, quando nós começamos a negociar, nós fazemos um feedback também para todas as filiais sobre tendências dentro do nosso mercado que nós percebemos lá fora, com aumento de preço, para eles também, né, estudar a possibilidade, porque esse produto ainda é viável dentro do mercado brasileiro, com esse novo preço, sim ou não, né? E também para avisar sobre se um produto importado caiu no canal vermelho. Felizmente isso não acontece muito, mas pode acontecer. Né? Então, isso foi um projeto que começou quase 2 anos atrás. Foi um desafio enorme, né, Carla? A gente teve vários momentos nesse projeto, né, Frank? Mas, assim, o que eu gosto bastante do projeto da Fagron é que ele pega toda a cadeia, né? Então, a gente efetivamente planeja as pontas de venda, né, que são as filiais da Fagron. Esse planejamento de demanda, ele é consolidado na fábrica, então, a partir dessa consolidação, ele gera as ordens de produção. Então, essas ordens de produção geram o MRP, que geram as demandas de matéria-prima, que vão para o processo de compras, e aí o processo de compras é estruturado, e então toda essa parte de aquisição das matérias-primas, com toda essa complexidade de importação, com essa complexidade de preço, de variação cambial. Então, o que eu gosto muito do projeto da Fagron é essa amplitude que a gente conseguiu atender. Aqui não tem efeito chicote, né? Aqui a gente consegue coordenar todos esses elos da cadeia de uma maneira muito interessante, né? Então, desculpa te interromper aqui, mas é que depois desses 2 anos, né? O Frank falou, foi um desafio, sim, a gente teve filiais que adotaram rapidamente a solução, incorporaram na cultura, começaram a planejar rápido, outras que demoraram um pouquinho mais, a gente teve que, aconteceu até eventualmente a saída de algumas pessoas, a entrada de outras pessoas, então a gente teve em determinado momento que fazer um retreinamento nas pessoas. A fábrica acabou entrando num segundo momento também. Entrou mais tarde, né? Entrou mais tarde, mas assim, no final foi bem interessante porque eles realmente incorporaram muito dessa cultura de utilização da ferramenta e eu acho que trouxe muitos benefícios, né, Frank? Acho que a gente está acabando o nosso tempo, tem que falar um pouquinho dos resultados. Vamos chegar nos resultados agora. Eu falo muito, depois eu faço você correr, não é justo, né? E, né, então, o que foi o maior desafio para nós era a disponibilidade de produto, né? Com um portfólio do nosso tamanho, com quase 6.000 SKUs,
é um desafio enorme para sempre manter tudo estocado, né? Então, nós consideramos o produto disponível quando tem pelo menos um giro de 3 dias de venda, ou seja, se você vende 10 embalagens por dia, você tem que ter 30 embalagens estocado a qualquer momento para nós considerarmos esse produto disponível. Né? Então, durante 2017, o pior momento, nós chegamos a ter 79% de todos esses SKUs com uma disponibilidade de mais de 3 dias. E agora, uns meses atrás, em agosto desse ano, chegamos a ter o melhor resultado de 94%. Então, isso foi uma conquista muito importante para a nossa empresa. A nossa velocidade também aumentou, né? Agora, como eu mostrei quando eu expliquei o nosso processo, tudo fica dentro das ferramentas. Temos o Slim Stock, nosso sistema ERP. Antigamente, cada um mandava um Excel, depois mandava mais um Excel, eu preciso trocar uma coisa. Então, isso aumentou a velocidade, mas também melhorou bastante a possibilidade para a gente tomar algumas decisões, por exemplo, para parar de comercializar um produto, ou para introduzir um novo produto, ou talvez para introduzir um novo SKU numa nova filial, né, ou transferir o estoque de um filial para outro. Né, então, isso melhorou bastante a visibilidade do supply chain, a possibilidade de analisar nosso supply chain, e assim você vai tomar decisões melhores, com certeza. E também, né, a mudança cultural era enorme. Você já mencionou que precisávamos, infelizmente, trocar umas pessoas, mas no lugar deles, felizmente, entraram profissionais muito boas, mas a maioria, basicamente trocamos uma pessoa, a maioria ficou, gostou, e hoje em dia essas reuniões de SOP são um grande sucesso. Inclusive agora, dentro do nosso grupo mundial, somos o país que está usando o Slim, que traz o resultado melhor. Então, estamos bastante felizes com isso. Que bom ouvir isso, né? De uma empresa multinacional. Acho bom. super interessante quando a gente, aqui no Brasil, tem um sucesso que nem foi a implementação do case da Fagron. Então, tá bom. Obrigada, Frank. Acho que agora a gente responde algumas perguntas. Tá, pode ser. Né, do que o pessoal tinha feito. Então, a primeira pergunta para o Frank a gestão do lead time é fundamental. Quais são as ferramentas que a Fagron utiliza para fazer essa gestão e melhoria do lead time? Então, melhoria do lead time, né, sempre aqui você tem que definir também qual é o melhor modal, se você vai trazer um produto de fora. Para isso, nós consideramos todos os custos, os gastos envolvidos, por exemplo, o imposto, custo do frete, seguro, né? Então, temos um relatório bem grande para analisar isso muito bem. Assim, você pode também definir melhor quais produtos você pode combinar. Também temos umas analistas nossas internas que conhecem muito bem as leis e as regras dentro do país, a Anvisa, a alfândega, que conseguem analisar qual produto tem que embarcar, por exemplo, sozinho, porque tem um risco grande de atrasar no momento de passar a alfândega, para não atrasar também outros produtos. Né? Então, basicamente analisar os custos, frete, seguro, imposto, e também as regras das órgãos públicos que cuidam disso. E cada mês, como eu já expliquei, também analisamos o lead time que nós temos dentro do nosso sistema, que nós usamos no momento de previsão,
E nós verificamos se na prática isso bateu ou não, né? Cada pedido, é mais difícil. Cada pedido nós analisamos aqui onde atrasou, nós conseguimos analisar qual passo do processo da importação, quando atrasou, né? Então assim nós talvez colocamos uma gordurinha em cima, ou não tiramos a gordurinha também. Pode ser. A gente vê essa questão do lead time em vários clientes, né? Então, você até mencionou a questão dos dados mestres, eu acho que isso é um desafio em todas as empresas, né? Se você não tem um lead time relativamente certo, cadastrado no seu ERP, todo o seu planejamento também fura, porque você acaba tendo, geralmente, estoque a mais, né? Também... Ou então, a menos, porque você achou que o lead time ia ser menor e não chegou, enfim. Então, essa questão do lead time realmente é uma questão super importante. Dentre essas várias perspectivas e aplicações essenciais da indústria 4.0, supply chain é uma delas. Certamente o supply chain é a parte muito estratégica para essa mudança nesse mercado, porque, afinal das contas, quem vai entregar na velocidade que o cliente quer. Hoje em dia todo mundo quer tudo rápido. Estava outro dia almoçando com meu irmão falando sobre o Rappi, né? Então, quer dizer, você pede qualquer coisa, entrega em 1 hora, né? Estava falando para ele a história que queimou o chuveiro lá do meu apartamento. Ele falou assim: não, você não ligou para o Rappi, pede para o cara, vai lá na Leroy, compra, entrega. Eu falei, puxa vida. Então, assim, eu acho que essa é uma tendência, né? Então, as marcas que vão fidelizar os clientes no futuro, porque essa também é uma mudança cultural, tudo isso vai depender muito da qualidade do supply, né? Então, o supply, esse omnichannel, então eu compro online, depois eu vou buscar na loja porque eu estou com pressa. Então, todas essas questões vão afetar muito. Então, são as tecnologias, no fundo, que habilitam com que as empresas se adaptem mais rapidamente a isso. Então, sim, na minha opinião, o supply ele é extremamente essencial nessa mudança. Então, a próxima pergunta para o Frank é: como melhorar o forecast, a colaboração e esse processo de S&OP? Eu diria que aquilo que é muito importante, o que nós aprendemos também durante esse processo, é que, primeiramente, né, o que nós mencionamos na primeira pergunta sobre o lead time, seus dados têm que bater, né? A quantidade mínima lead time, isso é essencial. São dados essenciais que podem causar grandes problemas no seu forecast. Além disso, é muito importante também, no momento de analisar a demanda, né, que é o forecast, basicamente, é importante, quem vai fazer isso dentro da nossa empresa, durante a primeira reunião de SOP, o gerente geral participou de cada filial e também, geralmente, o gerente de contas também. Né? Nós decidimos depois para tirar essas pessoas da reunião e agora só tem o gerente de compras de cada filial lá, que são pessoas que conhecem o mercado muito bem, que falam diariamente como o departamento de vendas, como o departamento de marketing, ou seja, que são o vínculo entre nossa fábrica e as filiais comerciais. Isso é essencial, você tem que ter a pessoa correta no lugar certo, e nesse caso eu sugiro que quem analisa a demanda sua, não necessariamente o meu vendedor, é alguém que sabe analisar, que sabe como uma cadeia de supply chain funciona, né, e nós identificamos isso como o gerente de compras do filial. Muito interessante. A minha pergunta também é relacionada a essa, né? Como planejar o B2B quando as demandas são instáveis? Realmente existem, claro, a demanda é instável porque ela é instável, mas tem muitas coisas que também a gente precisa melhorar na qualidade da nossa informação, porque às vezes ela não é tão instável quanto a gente imagina. Então, o que acontece? Você precisa tirar as promoções do seu histórico, você precisa manter, por exemplo, tirar uma venda fora do normal, muito atípica, porque isso vai enviesando a sua demanda. Então, assim, é um processo contínuo de você manter a sua base
histórica, limpa, também para ajudar nesse forecast. Né? Então, o melhor jeito de planejar é considerar N variáveis além do padrão. Então, assim, não adianta só usar média móvel, não adianta só usar uma regressão linear, a gente tem que usar modelos mais sofisticados, a gente precisa trabalhar com um pouco mais de inteligência, adicionar mais elementos para a gente conseguir chegar num planejamento um pouco mais assertivo. Então, a próxima pergunta para o Frank é: como quantificar financeiramente o custo do não atendimento por falta de estoque? Né, que é o quanto custa essa ruptura, também é uma pergunta que a gente sempre recebe, e além disso, como associar a baixa acurácia na previsão de vendas com o stock-out e a perda de venda? Então, isso é um ponto muito importante para a nossa empresa. Aqui tem basicamente duas perguntas. Então, a primeira pergunta é como quantificar stock-out, né? Como quantificar o custo de stock-out. Nós usamos um relatório desenvolvido internamente para isso, que basicamente calcula a quantidade por produto de vendas que você tem por dia e multiplica isso com não seu valor de faturamento, mas com a margem. Então, você sabe basicamente qual lucro você iria perder por dia, e depois é só multiplicar isso com dias de falta, e você tem uma ideia do valor do custo. Né? E depois a segunda pergunta é como associar a baixa acuracidade na previsão de vendas com stock-out e perda de venda. Né? Isso é um ponto crítico. Nós usamos dentro do Slim Stock a possibilidade de desconsiderar um mês ou parte do mês no histórico de vendas para tirar essa falta. Quando nós sabemos durante esse mês tivemos 10 dias de falta, isso representa mais ou menos 33% do seu mês que ficava em falta, né? Então, por isso nós usamos o Slim também, porque isso é essencial mesmo. Muito bom. Então, como ser mais assertivo no planejamento de estoques, e como os clientes querem lead times cada vez menores e sem commitment algum, gostei dessa expressão, não sei quem perguntou, mas como que a gente pode gerenciar o estoque de maneira mais eficaz e eficiente, sem trazer muito risco para a companhia, ou seja, sem colocar muito dinheiro no estoque, já que o produto, nesse caso aqui da pessoa que perguntou, é 100% importado. Quando a gente fala de planejamento de estoque, assim, é claro que uma parte essencial de um bom planejamento de estoque é ter um bom planejamento de demanda, né? Então, se você é mais assertivo em relação à sua demanda, claro, você é mais assertivo em relação ao estoque. Mas existem as políticas de estoque que podem ser determinadas para cada tipo de produto. Eu não preciso ter uma política única de estoque para todos os produtos do meu portfólio. Então, você pode usar políticas de aplicar níveis de serviço diferenciados, ou para itens que são mais irregulares, você vai usar o seu estoque de segurança calculado de uma outra maneira, ou você vai usar uma regra de ter dias de estoque como política de estoque para uma determinada categoria de produtos. Então, tem N maneiras com que você pode tratar essa política de estoque para ajudar a planejar e fazer com que esse estoque também seja mais inteligente. Né? O que a gente vê é que todo mundo coloca o estoque de segurança usando uma mesma regra, e isso não necessariamente funciona para todos os itens do portfólio. Então, eu vejo que, assim, a minha experiência prática, depois de 3 anos e meio de Slim, sim, o pessoal usa regras diferentes para fazer forecast, usa estatísticas diferentes, mesmo que no Excel, que é o que a maioria das empresas fazem, só que quando chega no estoque de segurança, a regra é única para todos. Então, isso acaba também não contribuindo muito para essa otimização de estoque. E aí, o que a gente faz além de ter as regras diferentes de planejamento de estoque, a gente também tem as políticas diferentes de planejamento de forecast, a gente também tem as regras diferentes de otimização de estoque. E aí, Frank, ainda bem que você que escolheu essa pergunta. Como que você descreve esse profissional, esse perfil desse profissional de supply na indústria 4.0? Então, durante a primeira parte da sua apresentação, nós percebemos que o trabalho cada dia fica mais analítico.
né? Então, os passos simples de gerar um pedido, de enviar esse pedido para o fornecedor, isso pode ser automatizado, eu acredito também que vai ser automatizado. Então, para formar os profissionais do futuro, a parte analítica vai ser muito importante, porque usando inteligência artificial, você pode ser questionado sobre uma decisão que seu software tomou. Você não pode culpar o seu robô porque ele errou, né? Você escolheu esse robô, você depende do robô para fazer esse parte. Então, você tem que saber muito bem analisar como o raciocínio, vamos dizer, dentro da inteligência artificial funcionou, né? Então, eu vejo que do outro lado, isso também pode chegar, tem um gerente que é cobrado pelo CEO, pelo um outro departamento comercial. Então, essa responsabilidade, sempre vai ter alguém com a responsabilidade final do departamento, mas o gerente tradicional que almoça fora, o funcionário peão tradicional que fica dentro do escritório digitando o pedido, isso vai mudar e eu acho que a divisão entre os dois não vai sumir, mas vai reduzir. Sim, também compartilho dessa mesma visão, né? A gente vai ter professor de robô, gerenciador de robô, a gente vai ter muitas funções também novas, mas que, por outro lado, também exigem outras competências, outras capacidades dos profissionais. Como ter mais agilidade no processo de compras, como reduzir as compras spot. Então, aqui, só para responder rapidamente, estou super aflita com esse tempo, a gente efetivamente tem que ter, eu acho que se eu tiver que resumir, tem que ter um planejamento melhor, você tem que ter uma agenda de compras, tem que saber que seu fornecedor A você vai comprar a cada semana ou a cada 2 dias, e que seu fornecedor C você compra uma vez por mês, enfim, tem que ter toda uma agenda para reduzir essas compras spot, para reduzir essa emergência que na área de compras. Frank, em quanto tempo o investimento total do projeto irá retornar? Então, aqui é muito importante para mencionar que o treinamento de como usar a ferramenta de Sling, isso pode ser feito em uma semana, né? Mas para você mudar a cultura da empresa, para você talvez mudar uns processos dentro da sua empresa, isso precisa tempo, né? Então, nós percebemos que o nosso melhor resultado de disponibilidade aconteceu agora em agosto, depois de 1 ano e meio, mas, claro, nós já percebemos uma melhoria bem antes, né? Basicamente, podemos dizer que a partir do novembro de 2017, nós percebemos que estava cada dia melhor, né? Então, o tempo de investimento é bem razoável, pode ser até 1 ano, mas eu diria 1 ano e meio, e isso depende muito né, você consegue mudar sua cultura sim ou não, né, e isso é um grande desafio para qualquer empresa, e ainda, né, temos coisa para melhorar, né, isso nunca termina. Uhum. Bom, a última pergunta para a gente encerrar quais são os softwares já preparados para atender a demanda 4.0, com a previsão de integração entre fornecedores e clientes. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu queria fazer um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Então, a gente, além do mercado eletrônico que eu já falei, além do IMAN que eu já também comentei, queria fazer um agradecimento especial para a CT Consultores, né, que inclusive foi a empresa parceira que fez a implementação desse case na Fagron, fez um muito bom trabalho. Também queria agradecer a HRM, a Scambo, que também convidaram muitas pessoas para participar desse webinar e têm sido aí nossos parceiros de conhecimento,
enfim, são pessoas muito importantes aqui nessa parceria. Bom, software preparado para atender toda essa parte disso, para atender tudo que está relacionado à indústria 4.0, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque você tem fornecedor de A a Z, você tem desde Schneider, Emerson, Siemens, né, fornecendo coisas para IoT, os sensores, enfim, até empresas como Oracle, IBM, com essa parte de inteligência artificial enfim, né, todas essas tecnologias. Então, olha, tem cada vez mais empresas novas surgindo. O que eu acho é que a Slim é uma empresa super sólida, que entrega resultados extremamente consistentes e muito provado os resultados que as empresas têm, especialmente nessa parte de integração de toda a cadeia, né, desde os clientes até os fornecedores, então toda essa parte da cadeia de suprimentos. Então, gente, desculpa ter passado aí 20 minutos do nosso tempo. Frank, de novo, queria agradecer em nome da Slim, para a Fabron, para você, também para o Gilson, para a Rita, que tem sido super parceiros aí nessa empreitada de implementação. Enfim, obrigado a todo mundo que participou desse webinar, eu espero que tenha contribuído. Nosso objetivo, eu sempre reforço, não é só falar da nossa ferramenta, é claro que a gente sempre fala, mas também trazer conhecimento, porque a Slim, ela se posiciona como uma parceira de conhecimento nessa área de planejamento de demanda, otimização de estoque, e eu, pessoalmente, eu também dou aula, e eu acho que é muito importante essa missão de disseminar conhecimento, porque isso é a pedra fundamental para a gente evoluir nas nossas empresas, na implementação de todas essas tecnologias inovadoras, e estou sempre à disposição, meu e-mail está aí no cantinho, para quem quiser me mandar um e-mail, ou, enfim, quiser compartilhar alguma coisa, mandar alguma pergunta. Tá bom, pessoal? Obrigada de novo, e até o próximo webinar.